Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda a parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai a Deus por nós. Ato de contrição, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma e reine em mim, assim como reina no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes o mistério do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Hoje, terça-feira, 27 de outubro. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Diz que Jesus usava os exemplos mais simples possíveis. E em outra passagem chega a dizer que usava de parábolas para confundir os doutores. Né? Por isso que fala assim: agradecemos por revelar-te aos pequeninos e escondestes dos doutores. Justamente porque os doutores não tinham contato com as coisas simples. Né? Eles não procuravam saber das coisas simples, eles não plantavam. Eles não faziam pão, eles pegavam tudo pronto. Então, Jesus gostava de colocar em parábolas
para ficar mais fácil, porque é a vida cotidiana das pessoas. Jesus colocava, plantava a semente. Ele estava falando para agricultores. O fermento, então estava falando para senhoras donas de casas que sabiam como era o fermento para a pessoa fazer a relação de forma simples. Então revela aos pequeninos. E os sábios, os ditos sábios, os poderosos, os escondidos poderosos, eles não tinham essa noção. Aí no evangelho de hoje Jesus vem de novo. E ele nos mostra duas pequenas passagens, duas parábolas, para fazer uma definição, ou uma comparação, uma definição comparativa de como seria o reino de Deus, o reino dos céus. Aí nessas comparações Jesus nos leva para coisas pequenas, coisas cotidianas, e talvez na cabeça da gente era uma coisa até insignificante, como a semente de mostarda e os grãos de fermento. Aí ele vem mostrar para a gente que apesar de tão pequeninos, a semente de mostarda e aquele grão de fermento, não que eles escondem dentro deles mesmos outra realidade. Pois se for trabalhado de forma certa, de forma adequada, eles podem se tornar grandes e importantes. Então aquela pequena semente de mostarda, aquele grão de fermento pequeno, se trabalhado direito, pode se tornar grande e importante. Então, o grão de mostarda. A semente de mostarda, é tido como a menor de todas as sementes, mas gera uma árvore enorme. Né? E essa árvore vai gerar o quê? Ela gera sombra, proteção. Mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? Ora, vamos avaliar. O agricultor é Jesus. Ele atira a semente. Então, Jesus atira a semente, que é a palavra, o Evangelho. Então, a semente é o Evangelho, que é lançada em nossos corações. Então, portanto, se foi lançado no nosso coração é o terreno. E o que vai sendo gerado e vai crescendo é a vida de cada um de nós. Se ficará frondosa, dará sombra e proteção, vai depender de como que a gente recebeu essa semente no coração. Se lá estava sendo terra boa, a semente é boa. Só que nós também devemos ser terra boa, para que a árvore da nossa vida gere uma sombra e proteção, ou seja, gere amor e paz. Então, terreno bom, e temos que ir cultivando e preparando isso. E Jesus também coloca o fermento. Né? Quem já viu aí fazer rosca, pão? Eu via minha mãe fazer rosca, eu ficava com a dó da massa, o tanto que a massa apanhava, tinha dia que você via, parece que eles jogavam, ela batia com uma força tão grande, mas era necessário. Porque não basta simplesmente eu jogar o fermento ali na massa e deixar. Não está tudo pronto. O pão vai crescer e vai ficar bonito, gostoso lá, delicioso. Mas para isso existe um processo para esse preparo. Para misturar a farinha e o fermento. Tem todo um processo. Tem uma fermentação. Então, na situação da farinha com o fermento, a farinha somos nós. Nós somos a farinha. E o fermento é o amor, ou seja, o fermento é o próprio Deus. Enquanto vai misturando a massa com o fermento, ela tem que ser amassada, batida, deformada, separada, juntada de novo, e batida, e vai. Para o fermento misturar. E ele tem que ser bem misturado, de forma uniforme. Tem que ficar o que a gente chama por igual. De forma uniforme, ele tem que ficar todo misturado, por igual na massa. Que para quando chegar a hora da verdade, agora é a hora do vamos ver. Que é a hora da massa ir ao fogo, o pão tem que resistir o calor. Porque senão essa farinha não era boa, porque o fermento era bom. O fermento é bom. Então, se for ao fogo, chegou a hora da prova, o negócio não deu muito certo, a farinha, que somos nós, não recebeu muito bem esse fermento. E ao fogo, resistir ao fogo e ainda crescer por igual. Aí Jesus vem mostrar para a gente que o reino do céu é algo concreto. Concreto. É palpável.
como a semente de mostarda, que é pequena, humilde, delicada, assim como Jesus se fez e se mostra a cada um de nós. Humilde. E Ele planta essa semente nos nossos corações, na esperança que a cultivemos com amor para que cresça a cada dia. Jesus não é de explicar, ele não explica muito, só diz: o reino do céu é como o fermento. E não é o fermento que cresce, mas sim a massa. Como assim? O fermento não cresce, é a massa que cresce. O fermento tem uma finalidade, não tem uma finalidade para ele mesmo. Para si próprio, não. O fermento ele não tem uma finalidade para ele mesmo, mas sim para com a massa, para fazer a massa crescer. Nós somos essa massa. E Jesus quer que a gente cresça, mas para a gente crescer, a gente tem que aceitar, se envolver, se misturar com esse fermento de forma igual para a gente crescer. Senão, na hora da prova do fogo, nós vamos rachar. Isso não vai ficar bonito. Então, preparemos nosso coração para receber essa semente e receber esse fermento. E não nos desleixemos, não vamos ficar desleixados, pois devemos cuidar do terreno e estar sempre mexendo nessa massa, para crescermos em paz e amor, na busca do reino do céu, que é concreto, é aonde Jesus quer nos encontrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Que Ele volte para nós a sua face. Que Ele nos proteja e Ele nos cubra com o seu amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.